a diferença, né? É outra coisa que pega, né? E Ulisses, você tem algum projeto, você acabou de falar do Esperando Godot, que é algo sobre o qual vocês estão trabalhando, mas um grande sonho, um personagem, enfim, algo que você realmente queira fazer no teatro? Então, na verdade, o Esperando Godot eu li quando eu tinha 19, 18 anos, menos até. Foi o Toninho que me deu a primeira vez falou assim, olha esse texto que você vai curtir. Eu tinha 17, então eu tinha 17 anos. E eu tô com 40 agora. E eu sempre quis montar. E, na verdade, esse é o texto que a gente sempre pensa assim, não, depois desse texto não vou fazer mais nada, tal, não chega, teatro. Aí eu acabo voltando. Mas o Godot, sim, é uma peça que eu quero fazer. Em geral, as peças do Beckett, para mim, são... E eu nunca montei nada dele, é interessante, né? Mesmo nessa peça do Toninho, a cena, que tinha um texto pequeno do Beckett, era outro autor que fazia. Mas Beckett é uma coisa que eu sempre li, sempre curti, eu sempre quis montar. E o que te interessa no Beckett? É a temática? São os personagens? O que o teatro do Beckett é tão interessante para você? Eu não... Os personagens estão numa situação limite, eles têm uma coisa de losers, assim, que eu acho bem legal, assim. Nada é jogado fora, sabe? Nenhuma palavra. E mesmo quando você está construindo os personagens dele, você não tem nenhum movimento jogado fora, sabe? É um tipo de coisa que você consegue enxergar que é possível criar uma coisa sublime com Beckett. Tem outros autores que eu curto bastante, mas assim, volta e meia quando eu falo assim, nossa, qual é a coisa mais limpa que você já viu? Né? São os textos do Beckett. E ao mesmo tempo, é uma coisa que cada vez que você lê, parece que você está... É que nem não existe uma primeira leitura. Cada vez que você lê, você vai... Parece uma cebola, né? Você vai descascando, vai abrindo mais coisas, assim. Tem essa capacidade. O Beckett, mesmo Esperando Godot, leio já há uns mais de 20 anos e cada vez que eu leio tem uma coisa diferente. Né? Meu grande projeto realmente é trabalhar com Godot nesse momento. Aí o outro, um projeto futuro, talvez um outro texto dele. Né? E o que você tem visto de teatro ultimamente que te interessa e especificamente de orientais, descendentes de orientais fazendo trabalho aqui em São Paulo, especificamente, ou no Brasil, que te chamou a sua atenção? Então, a gente fez parte de um grupo no ano passado que a gente trabalhou com biodramas, que era um projeto onde a gente colocava não atores no palco. E no caso específico do nosso projeto, a gente colocou atores junto com os não atores. Na verdade, eu nunca cheguei a ver fora esse trabalho que a gente fez, ou seja, a gente não tem a percepção do espectador. Eu nunca tinha visto um trabalho só com atores Nikkeis, descendentes de japoneses. O que eu vi foi um vídeo do Pássaro do Poente. O vídeo, eu falei, nossa, que espetáculo lindo. E é gozado que assim, foi o último... me parece que foi o último grupo, ou o primeiro, que teve um trabalho, uma visão só com atores Nikkeis, que tinha essa pegada. Eu falei, nossa, que pena que eu não conhecia teatro naquela época, né? Não via teatro. Eu vi muito teatro vindo do Japão, né? Que o Sesc traz, né? Basicamente assim, o que o Sesc traz a gente vai lá assistir. Então eu vi uns espetáculos de Butô, até teatro tradicional no Kabuki, e eles realmente... O que é legal é assim... É isso que eu gosto do teatro, desse tipo de teatro. Quanto mais construído o desenho, quanto menos realista, menos naturalista, mais interessante fica. Porque ao mesmo tempo que existe uma linguagem, existe uma linha preta permeando tudo, mais ele me toca. Me parece que toca uma verdade mais profunda do que o dia a dia rotineiro que eu tenho. Na verdade, assim, é muito comparativo, né? O teatro me traz essa felicidade por ser contraponto à minha vida normal. E como é que se dá esse contraponto da sua vida normal, do seu trabalho cotidiano e com o seu trabalho no teatro? No teatro existe uma concentração muito, muito forte. Por mais que exista... Eu trabalho em banco, eu trabalho com números. Por mais que exista uma concentração com aquilo lá, de repente, o que acontece é que no dia seguinte eu não lembro o que eu fiz no dia anterior. Na verdade é isso, assim.
porque a gente às vezes se perde nos números, alguém fala uma coisa, existe uma série de diálogos com uma série de rupturas, né? E aí não se forma uma coisa completa no final do dia. Eu chego em casa e falei, nossa, parece que eu enxuguei gelo. O Beckett, é engraçado, né? O Beckett me interessa também por causa que em alguns dos diálogos, principalmente no Godot, existe essa ruptura, uma lógica que não se fecha e tal, mas ao mesmo tempo que parece que é um espelho do que me acontece durante o dia, então aquilo permanece para mim. Falei, nossa, que interessante, ó, isso aqui é o que acontece na minha vida, mas escrito de uma forma mais interessante. É como se a gente pudesse reescrever a história do dia de uma forma mais interessante, né? O Godot começa com nada a fazer. Com nada a fazer. O que a gente faz enquanto a gente espera e tal. Você já pensou em algum momento, passou na sua cabeça que vai chegar um momento, ou você não pensou nisso, que você queira ir só para o teatro, ou ainda, né, você não parou para pensar sobre isso? Eu já parei para pensar, mas aí eu percebo que eu não consigo encontrar um caminho viável. Mais por causa das despesas que eu tenho com a minha família mesmo, assim. A gente não vive num país onde exista um ensino público assim, de qualidade para todos. Então eu tenho que pôr minha filha numa escola privada. Tem uma série de coisas com gastos de saúde, ou seja, coisas do dia a dia. E aí o trabalho do ator é muito inconstante, é muito difícil, né? Às vezes eu não sei se eu sei que todo mês bate lá as faturas. Eu cheguei a pensar assim em 2005, quando eu estava formando no ENDAC, eu falei assim, não, agora eu vou vou formar o ENDAC, vou fazer um acordo e vou começar a trabalhar só com teatro ou com algum outro tipo de atividade que não tenha essa coisa rotineira e desprovida de sentido. Mas aí minha esposa engravidou. Eu falei, não, acho que vou deixar um pouco mais para frente. Minha filha tem 8, 9 anos agora. Eu fico imaginando, daqui a uns 10, 12 anos ela vai se virar sozinha e tal. Talvez nesse momento seja um momento que eu possa falar assim, não, agora eu posso diminuir as minhas despesas e viver exclusivamente de teatro. Ao mesmo tempo, a forma como eu levo teatro hoje é interessante porque, na verdade, como eu não tenho nenhuma contrapartida de necessidade de receber em função disso, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. E isso é muito bom, né, em certo sentido. Você tem visto que tem crescido o número de atores descendentes de orientais, no caso japoneses, no cenário paulistano? Então, eu vejo, assim, eu não sabia que tinha tanto. É que estava todo mundo solto por aí, mas eu vejo que tem bastante, e eu acho que o teatro como um todo está crescendo. O grande problema do teatro hoje, eu acho que assim, todo mundo acaba tendo que fazer uma coisa paralela, ou comercial, ou dar aula, ou trabalhar em uma outra atividade para manter a atividade teatral. Mas se eu penso, quando eu comecei teatro na década de 90, até hoje, eu falo, nossa, antes você tinha que caçar para descobrir um espetáculo. Hoje não, na verdade a cidade está repleta de espetáculos. O que eu não consigo mesmo é ver com a frequência que eu gostaria, né? Mas tem muito trabalho muito bom por aí, né? Legal. Só para a gente fechar então, o que mais te interessa no teatro? E qual é a sua contribuição para o teatro? O que mais me interessa realmente é a liberdade. Eu falo que são espasmos de liberdade que eu tenho quando eu estou no palco. E não o ensaio sim, tal, mas no momento da apresentação, o momento que a luz se acende, assim, é o meu momento, é o meu espasmo de liberdade, onde parece que eu estou solto, parece que aí eu venci de alguma forma tudo, até a morte, sabe? É uma viagem que eu tenho, assim, né? E o tempo para, que a gente tem um controle do tempo. Agora, sobre a minha contribuição do teatro, eu não sei, eu acho que eu não contribuo muito com o teatro, mas o teatro contribui muito para a minha vida. Eu acho que nesse sentido é o que é interessante, assim. Infelizmente eu não consigo pensar, o que eu contribuí para o teatro hoje? Eu não sei realmente, assim, eu não sou um ator conhecido, nem escrevi um texto, nem nada. Eu acho que assim, o trabalho do ator é muito mais de artesão do que de artista.
Ele tem momentos que ele é artista, mas no dia a dia ele é um grande artesão, sabe? Como aqueles caras antigos que iam lá, vou pintar um vaso, mas né, na Idade Média, sei lá, que os caras iam fazendo o trabalho que era um trabalho de um artesão que fazia alguma coisa assim, que de repente se perdeu nessa sociedade industrial, né? Eu acho que o ator tem muito a ver com isso. Né? Alguma coisa que você queira complementar? Não, só isso. Então, obrigado, Ulisses.